Olá, meninos! Vamos lá então falar um pouquinho aí sobre, as riquezas do subsolo, que nós vamos trabalhar então agora lá na página 67. Então aí, sexto ano, peguem a apostila de vocês na página 67, que a gente vai falar um pouquinho sobre as riquezas do subsolo, começando a falar aí de dois produtos extraídos do solo que têm um alto valor econômico, que vai ser então o petróleo e o gás natural. Hoje em dia a gente usa eles com alta tecnologia, mas a gente tem que lembrar que o petróleo e o gás natural eles são utilizados há muito tempo já pela humanidade, certo? O nome petróleo, vamos começar falando por ele, vem do latim e significa óleo de pedra, pela coloração escura que ele tem e de onde ele é retirado. Hoje em dia nós temos as grandes plataformas de petróleo, que perfuram aí a quilômetros de profundidade. Temos aí a extração do petróleo do pré-sal. Só que esse petróleo, ele já é utilizado desde a nossa antiguidade, Como recebia outros nomes, mas já era utilizado, como nafta, lá na Pérsia, ou óleo de São Quirino também, ele é utilizado. E ele era utilizado para quê? Ele era chamado. Ele é utilizado para impermeabilizar barcos, por exemplo, as embarcações. É, no processo de embalsamar múmias, ao fazer as múmias lá e passar, eles passavam petróleo também ao redor delas. Também utilizavam para iluminar vários ambientes. Então o petróleo ele já vem sendo utilizado há muito tempo. Os romanos já utilizavam petróleo nas estradas, que hoje a gente utiliza aí na forma do piche, que é um dos produtos extraídos do petróleo, mas eles já utilizavam então lá para fazer aquelas estradas pavimentadas, quando a gente vê em filmes aí de época. E lá em 1859, o Drake, Adrian Drake, ele foi o primeiro cara então que abriu um poço de petróleo para extrair. E aí começou então todo aquele processo da moderna indústria, petrolífera, e onde hoje nós chegamos a esse ponto aí de movimentar bilhões de dólares por ano, porque o petróleo ele é muito utilizado. Utilizado para quê? O petróleo, quando a gente vai lá na página 67, a gente percebe que o petróleo tem muita utilidade no nosso dia a dia. Ele é utilizado aí, ó, na fabricação de tintas, no asfalto, nos combustíveis, perfumes, inseticidas, herbicidas, produtos de limpeza, plásticos, pneus, gás, o gás natural que é extraído, que eu vou falar também dele, querosene, cola, tecidos, óleos de motor. Então, o petróleo, se a gente fala assim, a gente tem que parar com a extração do petróleo. Isso também é muito complexo, essa questão, porque o petróleo não só é utilizado para combustíveis de carro. Hoje a gente sabe que tem carros elétricos, carros movidos a álcool, Então, quando a gente utilizar a eletricidade, por exemplo, para movimentar os carros, eu vou, é claro, reduzir o consumo de petróleo. Isso vai ser muito válido para o planeta. Só que eu tenho que lembrar também que eu tenho outros produtos que ainda vão continuar a ser produzidos e eu vou precisar então do petróleo, certo? O petróleo, assim como o gás natural, eles são aí compostos chamados de hidrocarbonetos, ou seja, hidrogênio e carbono. São substâncias formadas por carbono e hidrogênio. Tanto é que quando o petróleo, o gás, o petróleo, na verdade, ele entra em combustão, Combustão é quando o petróleo reage, aí o combustível reage com o oxigênio e vai pegar fogo. E aí então eu tenho o oxigênio e mais o gás carbônico aí reagindo do hidrocarboneto, formando então o CO2, que é esse gás carbônico que vai então para a atmosfera e iniciar todo um processo aí, que a gente vem passando de aquecimento global, uma super concentração de carbono na atmosfera. Além disso, no processo de extração do petróleo, eu também consigo retirar o gás natural, certo? Que também passou pelo mesmo processo de produção, Como que surge o petróleo e o gás natural? Eles surgem através de matéria orgânica, de organismos que foram aí soterrados. Olhando lá na página 67, a gente vê perfeitamente organismos que são soterrados por camadas sedimentares e passam aí por uma pressão e temperaturas, sofrendo aí a ação da pressão e temperatura por milhares de anos. E aí então eles são transformados no
petróleo e no gás natural, certo? O gás natural também é conhecido desde a antiguidade, né? Quando se existem fendas no solo que liberavam esse gás vindo, né, do subsolo aí. E aí os povos antigos construíam até mesmo templos ao redor, porque esse gás não parava de sair, era o tempo inteiro saindo vindo do subsolo, né? Então eles ateavam um fogo e ficava uma chama chamada chama eterna. Então chama, uma chama saindo aí do chão, né, o tempo inteiro. E eles construíam templos ao redor dessas chamas, ou forno também para cozinhar, aquecer. Então eles eram muito, o gás já vem sendo muito utilizado desde das épocas mais antigas, tá? Desde a antiguidade. E o gás natural, quando ele é queimado, ele tem uma vantagem, que ele é menos poluente do que o petróleo. Então eu emito menos gases poluentes na queima do gás natural do que o próprio petróleo, né? O Brasil possui algumas reservas de gás natural, e aí nós temos aí lá na página 67, ó, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, no Amazonas, e é claro que depois eles são transportados, levados por gasodutos na grande maioria das vezes, né? Então são tubulações gigantescas de gases que vão passando, né, por baixo do solo e levando esse gás para determinados locais. É muito comum, às vezes a gente viaja na beira da estrada, tem umas plaquinhas assim, Petrobras, geralmente, né? Assim, favor não perfurar, não escavar, gasoduto, porque aí embaixo, então, passa agora tubulações gigantescas com gases vindos de outros estados e levando aí para as indústrias, onde depois vão ser colocados dentro de botijas para então o consumo humano, ok? Indo lá agora para a página 70, nós vamos falar de outra riqueza do solo, além do petróleo e o gás natural, outra riqueza do solo que vai ser o carvão mineral. O carvão mineral, ele já se forma de uma maneira um pouco diferenciada, né? Que são, eu tenho o carvão vegetal, que é quando eu pego, por exemplo, o eucalipto, levo num forno, coloco fogo nele e ele começa a queimar. Quando ele forma a brasa, eu apago aquela brasa e aí forma só o carvão, porque eu não posso deixar queimando, senão o carvão, igual numa churrasqueira, vai virar cinzas, né? Então, se eu pego uma madeira e queimo ela, depois da queima da madeira vai virando aquela brasa. Se eu apagar a brasa, eu vou ter o carvão então aí. E isso é feito carvão vegetal. Só que o carvão mineral, ele vem também de vegetais. Só que são vegetais que há 300 milhões de anos foram soterrados. E eles agora foram soterrados e devido às condições de pressão e temperatura, eles então foram transformados através de minerais que vão entrando, muito parecido com o processo de fossilização, vão entrando nessas árvores e aí vão formando então o carvão mineral, que também é um dos mais utilizados, que já era muito utilizado no passado, mas hoje em dia é responsável por 1/4 aí da energia do mundo, sendo a Rússia um dos principais produtores de carvão mineral. Esse carvão mineral, ele é muito utilizado pela indústria, mas ele não pode ser utilizado para fazer um churrasco, por exemplo, porque tem grande risco de eliminar substâncias tóxicas que podem aí contaminar as pessoas que estão em volta e até mesmo o alimento que está sendo aí cozido, por exemplo, numa churrasqueira. Então, ele libera muita fuligem que pode até provocar danos à nossa saúde. No Brasil, nós temos uma baixa produção e ela é pequena, mas se encontra na região aí sul do país, certo? Quando a gente observa nessa imagem, essas máquinas aí sendo escavando para retirar do solo essas árvores que foram aí então soterradas há milhões de anos, né? E os minerais começaram a entrar, penetrar na sua estrutura. Você pega um carvão mineral, né? Ele parece uma pedrinha mesmo, mas depois ele consegue então aí pegar fogo. Eu observo, essas máquinas são gigantescas. Olha no meio entre essas duas máquinas que eu tenho um trator lá embaixo. O trator já é, né, um meio aí muito grande. Imagine, olha comparado a ele com essas máquinas, né? Ele é muito pequeno quando comparado ao tamanho, né, a dimensão dessas máquinas. Então, a extração do carvão mineral, ela também provoca muitos danos ao meio ambiente. Olha essa área toda que está sendo escavada. Antes aí poderiam ter
né, florestas, poderia ser uma área cultivável, né, para produção de alimento, por exemplo, mas a gente vê que tem um dano ambiental muito grande e toda essa terra que é retirada, será que para onde ela é levada, né? Imagine numa chuva, o tanto de terra que não é levado para dentro de rios que podem diminuir sua profundidade, soterrar nascentes e até mesmo aí levar à morte, né, à extinção de um determinado rio. Além disso, além também do petróleo, do gás mineral e do carvão, desculpa, do gás natural e do carvão mineral, eu tenho aí o xisto, tá? Que é é, outra substância extraída do solo com alto valor econômico, tá? O xisto ele vai aí, ó, ele é proveniente de rochas sedimentares, né, a qual a matéria orgânica foi depositada e intercalada. Eu tenho matéria orgânica e rocha, matéria orgânica e rocha. E aí então, sobre altas pressões e temperaturas, ao passar de milhares de anos, se formou então esse xisto, que pode ser extraído aí na forma de gás ou na forma de um óleo, que depois vai passar por uma refinaria, né, e vai transformar ele num produto muito parecido aí, né, com o petróleo. Ele se parece muito com o petróleo depois que passa. Como que é feita então a extração do xisto que está lá soterrado embaixo da terra? Primeira coisa, eu vou perfurar. Estão vendo aí na página 71, né? Eu perfuro um poço, ó, grande profundidade, e agora dentro desse poço, essas rochas possuem fissuras. E eu vou começar a injetar dentro dessas rochas areia, água e produtos químicos. À medida que eu injeto grande concentração de areia, água e produtos químicos, eu aumento a pressão lá fora e tudo isso vai ser então agora jogado lá dentro. Eu aumento a pressão lá dentro e tudo isso agora começa a ser jogado para fora. Quando isso é jogado para fora, eu vou então recolher e vou levar ele aí para dentro de grandes tanques, gigantescos tanques que são esses que estão aí em cima. Depois, então, dentro desses tanques, eles vão passar por um processo de separação de misturas e aí eu vou extrair agora esse gás e esse óleo que vai então se transformar num produto de alto valor econômico que agora pega fogo, né? Um combustível aí que nós vamos ter. E aí o que acontece é tem grandes preocupações em relação à extração do xisto, né? Devido aos grandes danos ambientais que são feitos e também acontece geralmente muitas explosões, né, involuntárias aí que podem ocorrer, né, devido à extração. A combustão dele é muito fácil de ocorrer, então tem muito risco na extração disso, além da contaminação também do meio ambiente, ok? Então eu estou vendo aí, ó, o gás indo para fora, certo? E a água, a areia e agentes químicos entrando. E esses óleos também podem ser. Depois eles retiram tudo isso meio que misturado, essa água, essa areia também sai um pouco junto. Se separa tudo isso por processo de separação de misturas. E aí se tem, então, o xisto que vai ser depois comercializado. Ok? E por último, chegamos então à página 72, vamos falar um pouquinho dos minerais, né? Os minerais que são essas substâncias encontradas naturalmente nas rochas. Lembrando que um mineral, quando ele tem valor econômico, a gente chama ele de minério. Por exemplo, o ferro. O ferro é um mineral encontrado normalmente no solo. Só que como o ferro tem valor econômico, eu chamo ele de minério. É muito comum de falar assim, a Vale tem aí o minério de ferro, porque ele tem valor econômico. Todo mineral de valor econômico é chamado de minério, certo? E nós utilizamos muitos minerais aí, e esses minérios, eles são muito importantes para a utilização do nosso dia a dia, para a construção de casas, carros, tecnologias aí, tudo utiliza esses minérios, a gente vai ver depois. E onde eles são extraídos? Geralmente eles são extraídos de jazidas. As jazidas são locais com grande concentração desses minerais. O Brasil, por exemplo, espalhados ao longo de todo o Brasil, nós temos aí muitas jazidas, né, muitos locais com concentrações altas de ferro, de bauxita, de manganês, utilizados aí para a indústria siderúrgica, né, para fazer barras de ferros, carros e tudo mais. E nós também temos o nióbio, né, que ele é muito utilizado aí para fazer tecnologia, equipamentos de ponta.
certo? Equipamentos de tecnologia, né, avançada. Então nós temos essas produções. E o Brasil é um dos grandes exportadores desses minerais. A gente ganha muito dinheiro, né? O país ganha muito dinheiro extraindo esses minerais aí, ó, na região de Minas Gerais, por exemplo, extrai esses minerais que nós já vimos, né, os acidentes que aconteceram aí com a Vale na extração, né, desde que eu extraio o petróleo, desculpa, eu extraio os minerais e aí, né, o que resta dessa extração, porque o mineral, ele não tá certinho lá bonitinho no solo, ele tá misturado, né, fragmentado e misturado em junto a várias substâncias, a própria terra. Então eu tenho que lavar tudo isso para extrair esses minerais. Quem já assistiu, por exemplo, episódios como a Febre do Ouro aí, né, que passa, muito comum, tem também no YouTube, se vocês olharem, vocês vão ver que eles vão lá, escavam toda aquela terra. O ouro são pequenos fragmentos que estão no meio de uma grande dimensão de terra. Lava-se tudo isso e depois eu vou ter os rejeitos, então, a parte que não tem valor econômico. E aí eu vou ter que armazenar, né, esses rejeitos em determinados locais. Além disso, né, eu tenho aí outros minerais que são utilizados, como por exemplo o manganês extraído da pirolusita, que vai formar o estanho de ferro. Eu tenho o níquel, eu tenho o chumbo, olha aí. Aí nesse quadro eu me deparo com as extrações, né? O chumbo extraído da galena, soldas elétricas, o níquel extraído, né, também aí da pentolandita, e eu vou utilizar aí para fazer, por exemplo, moedas e assim vai. Além disso, eu tenho também a ação do amianto. O amianto que era muito utilizado no passado, certo? Mas por ser cancerígeno, o amianto então ele aí foi proibido na Europa e em países também, né, como países da América do Norte. O amianto ele era muito utilizado para fazer aí, ó, se a gente for observar, telhas, forros. As telhas que a gente fala também são aqueles eternites grandes, né? Pastilhas de freio, até caixas d'água eram utilizados o amianto. E o amianto foi comprovado que ele é altamente cancerígeno. Então, ao utilizar uma caixa d'água com amianto, eu poderia então estar aí me contaminando. Já foi proibida a utilização do amianto em vários desses países, né? Só que no Brasil isso ainda não ocorreu. O Brasil ainda aceita, né, a utilização do amianto e até mesmo faz a extração do amianto. E isso vem aí com grandes discussões, né, grandes controvérsias em relação à extração do amianto, né? E em Goiás nós temos aí o local que ocorre a extração do amianto, que em contato também com a pessoa, ele pode provocar uma doença, né, no sistema respiratório, chamada de asbestose, né, que vai ser então uma doença crônica, está falando aí sobre ela também, depois dei uma lidinha, uma doença crônica pulmonar, que aí, né, pode desencadear em vários problemas para a população. Certinho? Então ficamos por aqui, falamos aí então das riquezas extraídas do solo, tá? Das principais, e assistam aí depois os novos vídeos e vão acompanhando e também não deixem de fazer as atividades, certinho? Beijo, meus queridos.